Olá pessoal, tudo bem? Então nós vimos na disciplina de lógica que um programa ele pode ser decomposto em entrada, em processamento e saída. Nas aulas anteriores nós vimos um pouquinho de processamento e um pouquinho de saída, mas nós não aprendemos ainda como entrar com esses valores para os nossos programas. Então para eles poderem manipular, salvar no banco de dados e realizar diversas ações. Então é na aula de hoje que nós vamos ver como que isso funciona. Quando nós falamos de recebimento de dados através de formulários, nós estamos falando do uso do protocolo HTTP para fazer esse envio de informações, tá? E aí nós temos dois métodos do protocolo HTTP que são utilizados para realizar o envio. Então é o método GET e o método POST. O método GET ele é utilizado para realizar solicitações ou para solicitar um recurso ao servidor. Então quando nós abrimos uma página, por exemplo, nós estamos utilizando o método GET para solicitar ao servidor que envie aquela página para a gente. Mas apesar de estar solicitando, ou seja, pedindo uma informação, eu também posso estar enviando dados, eu posso estar enviando parâmetros junto com essa solicitação para que o servidor saiba como processar ou como responder para a gente com o recurso solicitado. Bom, então como funciona o método GET? Aqui eu coloquei de exemplo uma URL. Essa URL ela tem algo diferente aqui que nós ainda não vimos. Então, para começar, nós temos um sinal de interrogação. Esse sinal de interrogação, ele tem a função de separar qual que é a porção da URL que é endereço, ou seja, ele vai dizer que tudo que está antes dele é o endereço do arquivo, ou seja, é o nome do servidor, o endereço do servidor, o IP dele, os diretórios dentro daquele servidor onde está o arquivo e o nome do arquivo que realmente eu quero abrir ou quero acessar. Depois da interrogação, nós vamos ter os dados que vão estar sendo enviados, então as variáveis com os seus valores. Dentro dos dados aqui que estão sendo enviados, nós temos outros delimitadores, que são esses e-comerciais. Esses e-comerciais servem para separar uma variável de outra variável que está sendo enviada, tá? Essas variáveis aqui que nós enviamos, ela é composta de duas partes também. A primeira parte é o nome da variável ou o nome do parâmetro e a segunda parte é o valor que eu estou enviando. Ou seja, então aqui eu digo que eu quero enviar um valor que chama-se variável 1 e aí eu atribuo, ou seja, eu coloco dentro dessa variável 1 um texto soma. E eu posso fazer isso com outras variáveis. Então, se eu tenho mais variáveis para colocar, vou colocar um e-comercial, o nome de uma segunda variável e o valor que ela possui. Para recuperar esses valores com o método GET, então nós vamos utilizar a variável superglobal, ou um array associativo, que chama cifrão GET. Então lembra lá que começou com cifrão é uma variável, então esse cifrão GET é uma variável, é um vetor, e aí esse vetor vai ter como índices os nomes das variáveis ou dos parâmetros que eu defini na URL. Então aqui eu tenho um exemplo, tá? Lembra lá que a gente mostrou como exemplo no Excel o vetor, então como se fosse uma coluna. Dentro dessa coluna eu vou ter valores armazenados, e aí para acessar esses valores eu preciso dar o nome da chave. Então no caso aqui, nessa URL a chave é a variável 1, dentro da variável 1 eu tenho o valor soma, dentro da variável 2, que é a chave 2, eu tenho o número 10, e dentro da chave número 3 eu tenho o valor número 20. Tá? Isso, via código, vai ficar de que jeito? Então é só colocar o cifrão underline get, abre conchetes, aspas, e dentro das aspas eu vou colocar o nome da chave que eu quero acessar. No caso aqui, variável 1, e esse bloquinho aqui vai retornar para a gente o texto soma. E aí repete para variável 2 e variável 3. Então vamos dar uma olhada na prática como que funciona. Estou com o NetBeans aberto aqui, o nosso projeto da aula passada. Estou com o Vertrigo também aberto. Aqui só para organizar as coisas, eu vou criar uma nova pasta, vou chamar de aula 1. E dentro dessa pasta aula 1 vou colocar o conteúdo ou os arquivos da aula anterior, tá? Então só para organizar. E vou criar uma outra pasta chamada aula 2 para a gente colocar os arquivos da aula dessa semana, então aula 2. Aqui dentro dessa pasta aula 2 vou criar um novo arquivo chamado página.php, tá? Então criei aqui a nossa página PHP, eco página PHP. Então só para imprimir uma mensagem na tela a gente saber que realmente está abrindo esse arquivo. Bom, aqui eu vou digitar localhost na URL. Ele vai mostrar para a gente quais arquivos eu tenho dentro da pasta www, tá? Então tem o arquivo página PHP e o nosso projeto underline web, que é este projeto aqui, tá? Bom, vou clicar aqui em abrir. Aqui eu tenho aquelas duas pastinhas que eu criei, a pasta aula 1 e a aula 2. Vou abrir a pasta aula 2
E dentro da pasta aula 2 eu tenho o arquivo página PHP, tá? Então, página PHP ele escreveu, é esse arquivo aqui que a gente está trabalhando. Bom, quando eu não estou enviando dados via GET, eu só coloco o endereço do arquivo que eu quero abrir, ou seja, página.php. É esse arquivo que eu quero abrir. Quando eu quero enviar dados via GET, então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que colocar o interrogação. Esse interrogação serve para dizer que isso é endereço e o que está do interrogação para lá são dados. Ok, então coloquei a interrogação e agora eu vou colocar o nome das minhas variáveis ou dos meus parâmetros. Então, variável 1, esse daqui é o nome de um valor que eu quero enviar, ou de um parâmetro que eu quero enviar, e qual que é o valor que eu estou enviando para ele. Então, igual somar. Então, agora, o que eu estou fazendo? Eu estou abrindo a página, requisitando a página .php e estou enviando com a requisição e estou enviando uma variável que se chama-se variável 1 com o valor somar. Vou dar um Enter, nada vai acontecer. Está perfeito, é isso mesmo. Bom, então aqui eu enviei o valor. Como que eu faço para receber esse valor? Então lá no PHP, para receber o valor, eu vou usar o cifrão get, que é um array associativo, tá? Esse array associativo, ele vai ter dentro dele chaves, índices. Dentro da aspas aqui, o que eu vou colocar? Eu vou colocar o nome deste parâmetro, ó, no caso aqui, variável 1. Então, vou colocar aqui variável 1. Isso daqui ele está pegando o valor daquela chave variável 1, ou seja, ele está pegando o valor que está dentro da variável 1, no caso, somar. Tá? Então, vou colocar aqui, ó, echo, e aí ele tem que imprimir para a gente, então, somar. Então, vou dar um Enter, imprimiu somar. Tá? Se eu colocar aqui um e-comercial número 1 igual a 10, então agora eu estou enviando duas variáveis, tá? Vou dar um zoom aqui, ó. Estou enviando a variável 1, que tem o valor somar, e a variável número 1, que tem o valor 10. Então, variável 1, somar, variável número 1 igual a 10. Bom, enviei o valor, mas eu ainda não peguei o valor. Para pegar o valor, então vou ter que fazer também um echo. O echo é só para imprimir, tá? Não preciso do echo para pegar. O que realmente pega é o get com o conchete, as aspas e o nome da variável que eu criei lá na URL. Então, número 1, esse número 1 vai estar aqui, ó. Agora vai imprimir tudo junto, porque eu não pus espaço, não pus nada, somar e 10. Então lá, somar e o número 10. Agora, um detalhe, se eu colocar aqui uma variável número 2, então em vez de, vou até colocar aqui mais uma, então e-comercial número 2 igual a 20. Enviei a variável, não tem problema nenhum, tá? Mas se aqui, por exemplo, eu tentasse pegar uma variável que não existe lá, tá? Então eu estou tentando pegar a variável número 1, que está na URL, e eu também tenho a variável número 2, tudo bem, mas eu não tenho uma variável que chama número 3, por exemplo. Se aqui eu tentasse pegar a variável número 3, que não foi enviada, então nós vamos ter um erro, tá? Então lá, tem um erro porque não foi criada, ou seja, não existe essa variável número 3 aqui na minha URL, tá? Então, ocorreu o erro por isso. Mas se eu voltar aqui e colocar a variável número 1 e a variável número 2, não tem problema nenhum, porque elas existem aqui, tá? Então, vamos lá, testar, F5, somar a variável 10 e a variável 20. Aqui, o que eu vou fazer? Eu vou colocar essas variáveis dentro de uma outra variável. Então, por exemplo, operação, e aqui N1, N2. Bom, então aqui, ó, eu estou pegando os valores daquelas variáveis, variável 1, variável número 1 e variável número 2, que foram enviados na URL, e estou colocando dentro dessas outras variáveis aqui, ó, operação, número 1 e número 2. Se eu colocar aqui, ó, se a variável operação tem dentro dela o valor somar, então eu posso fazer uma soma. Então, vou colocar aqui uma variável soma, é igual a N1 mais a variável N2, e aí eu posso mostrar então esse resultado. Então, echo, o resultado da soma é, e aí eu posso colocar aqui então aquela variável soma. Vamos testar. Então lá, o resultado da soma é 30, porque aqui a minha variável número 1 tem 10 e a variável número 2 tem 20. Se eu trocar aqui, por exemplo, 25,
Então, ele vai falar que a soma agora é 35, porque a variável número 1 tem 10 e a variável número 2 tem 25. Se eu trocar aqui a variável somar, colocar, por exemplo, multiplicar, não vai mostrar nada, tá? Por quê? Porque a operação que eu testei aqui não é igual a somar. Bom, pessoal, então essa é a introdução ao método GET. Espero que vocês tenham entendido como nós enviamos dados pela URL e como nós recuperamos esses dados por meio do array associativo, tá? E na próxima aula nós vamos continuar falando sobre o envio de dados por formulário. Até lá!